Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro Showcast, nosso segundo mês no ar, levando a vocês muitas informações sobre o agronegócio, esse setor que está presente diariamente na vida de todos nós. E hoje vamos mergulhar no universo equestre e conhecer a história de um dos maiores atletas, competidores e treinadores de rédeas do mundo. Ele nasceu no estado de Goiás. Aos 3 aninhos começou a montar. Aos 6 participou da primeira competição e logo de cara veio uma vitória. Conquistas na carreira desse profissional que tem o dom de fazer a diferença nas pistas e nos treinamentos não faltam. A sua maior inspiração é o pai, o seu maior orgulho, alicerce é a família. E que família linda ele tem, uma família que vive do cavalo e para o cavalo, começando pelos pais, seu Gilson, Dona Roseli, as irmãs Gisele, Giovana, as filhas Mariana, a Mari que está aqui hoje presente com a gente no estúdio, a Liz e completando, é claro, o seu grande amor, a Leandra. Gente, como ele costuma dizer, a sua vida é um livro aberto. Então, a partir de agora, eu te convido a folhear esse livro juntinho aqui com a gente, porque hoje o Agro Showcast recebe aqui esse campeão, ele que é fera demais, gente boa demais, Gilson Diniz Filho, o nosso Gilcinho Diniz. Gilcinho, seja muito bem-vindo, fiquei muito feliz, primeiramente eu quero que você saiba, de aceitar o meu convite, dividir hoje aqui com a nossa audiência a sua trajetória de vida, contar da sua carreira, das vitórias, superações, erros, acertos, e eu acho que acima de tudo, Gilcinho, muita fé em Deus e gratidão. É isso que você carrega no seu coração. Então, sinta-se em casa. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Nossa, uma apresentação dessa eu já podia ter terminado o podcast, não precisava nem ter falado nada. Muito obrigado, fico muito feliz. É um prazer estar aqui. Tudo que você faz muito bem feito, então eu não podia deixar de vir, de atender um pedido seu. Eu te falei isso quando você me ligou. Verdade. Falei, olha, eu não costumo participar desse tipo de programa, mas um seu, eu vou, claro que eu vou. Você, além de ser fera no que você faz, você é minha amiga, então vamos lá. E é isso que você falou mesmo, minha vida é um livro aberto, não tem nada para esconder de ninguém. E eu acho que foi muito mais erro do que acerto a minha vida, mas é isso que sirva de exemplo para as pessoas e é isso que eu tento passar para todo mundo. Mesmo porque os erros nos trazem muitas lições e aprendizado. E Gilcinho, antes de entrar na sua carreira, eu acho que vale a pena a gente resgatar como o cavalo entrou na sua família. Você sempre diz que tudo o que vocês têm vem do trabalho, do amor realizado, né, que vocês têm por esses animais e do trabalho realizado com a modalidade de rédeas. Quem diria, né, que tempos atrás, quando o seu pai levava as suas irmãs para a escola a cavalo, mal sabiam que era a modalidade de rédeas, né, Gilcinho? As irmãs dele, né? Isso, as irmãs dele. Na verdade, gente, é assim, é bem isso mesmo, né? Tudo que a gente tem. Se a gente hoje conseguiu chegar onde conseguiu, eu falar inglês, minha irmã falar inglês, minhas irmãs falaram inglês, as duas formadas, eu só não me formei porque eu não quis estudar mesmo. A minha filha Mariana fazer medicina, a outra pequenininha estudar em escola particular, os meus sobrinhos estudarem os 3 em escola particular. A gente ter a vida que a gente tem hoje é tudo graças ao cavalo. Meu pai é filho de tirador de leite. Minha mãe, meu avô capinava na roça, trabalhava para os outros. Meu pai, quando eu escuto ele contar a história, que quando a Gisele nasceu,
teve uma fase da idade dela, assim, de 3 anos, mais ou menos, que ele trabalhava para um cara que teve dia dele ficar 3, 4... Teve época dele ficar 3 meses sem receber, sem que o cara atrasou o pagamento, que teve dia que faltou leite para ela tomar. Ele teve que chegar a um ponto de ameaçar o cara, de falar assim, ó, você me paga ou eu vou cometer uma loucura com você, meu amigo. Porque não tinha leite para ela tomar. Então, você imagina o nível da pobreza. Era uma coisa absurda. Então, o negócio era feio mesmo. Então, tudo que a gente tem hoje, foi logo depois daquele ali que o cavalo apareceu. Logo depois dessa idade. A Gisele tinha, nessa época aí tinha 2, 3, foi quando aconteceu esse fato aí que ele me contou. E acho que depois, com 4, 5, foi quando ele foi descoberto. Na estrada ele estava, não é, Gilcinho? Ele estava domando uns cavalos para levar minha tia e os meus tios para a escola. E passou um cara na beira da estrada e viu ele mexendo num outro e falou, cara, você sabe o que você está fazendo? Ele falou, não. Cara, ele estava mexendo num básicozinho de espinha ali, fazendo os cavalos virar. Para quem não sabe, é aquele movimento de 360, né? Isso aí. E aí o cara virou e falou assim, isso aí é uma manobra numa prova, numa modalidade americana que chama rédeas. Aí meu pai olhou pro cara e falou, você tá maluco, rapaz, que rédeas, isso aqui é para ir para a escola. E aí o cara foi, comentou com o outro, e aí foi um cara de uma fazenda, foi lá e contratou ele. E dali pra frente a coisa começou a... E aí ele fez cursos, né? Fez curso com o Borba. O Borba foi fundamental na carreira do meu pai, porque meu pai era muito ignorante, né? Chucro de tudo. O Borba, um cara esclarecido, um cara culto, um cara que tinha o dom de tirar o melhor de cada pessoa, além de saber bastante de cavalo, mas muito mais de gente do que de cavalo, né? Naquele momento. E o Borba foi e espremeu o meu pai no último. Pegou meu pai e foi lá e espremeu meu pai. Na hora que meu pai perdeu a paciência, o Borba pegou meu pai, colocou ele no carro e falou assim, amigão, calma, cara, eu tô te fazendo tudo isso que eu tô fazendo para tentar te mostrar que você é o melhor que tem aqui dentro. Então, isso tudo aqui é um teste. Calma e aguenta o que eu tô fazendo com você, porque você é o melhor que tem aqui. Você vai ser um craque um dia. Então... fica tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo. Aí meu pai baixou a bola, calmou e ajeitou. Cara muito inteligente, o Borba é um cara muito inteligente. E hoje todos nós sabemos isso, tanto que seu pai tem o nome, né, eternizado no Hall da Fama da BQM, da NCR, né, um trabalho reconhecido internacionalmente. Hoje eu acho que assim, não vai ter e ele e vai ser sempre, e não vai existir um cara igual meu pai. Tem algumas comparações que as pessoas fazem, que eu costumo dizer, por exemplo, as pessoas comparam o Pelé com outros jogadores de futebol. Eu acho que tem outros jogadores de futebol que jogam melhor que o Pelé. Você vê o Cristiano Ronaldo, é muito mais completo que o Pelé, na atualidade. O Cristiano Ronaldo é um cara que treina, que é físico do cara, é um invejável, o cara chuta com as duas pernas, o cara dá passe, o cara faz gol, o cara cabeceia bem, o cara faz tudo bem. Ele é mais completo que o Pelé, mas ele não é o Pelé. Ele nunca vai ser o Pelé. O Messi, o cara, ele faz muito mais coisa que o Pelé, mas ele nunca vai ser o Pelé. Então temos todos nós aí, tem o Marcelo Almeida, tem o João Felipe, tem o Johnny, tem o Roberto Jô, tem todos esses. Nós todos somos bons, mas nós nunca vamos ser meu pai. E é nesse Pelé aí que você se inspirou, sempre se espelhou, né? Desde pequenininho você via o seu pai competir, treinar e você automaticamente fazia aquilo. Como que era? O que a gente pode contar dessa sua infância, dos primeiros contatos com o cavalo, Gilcinho? A diferença do meu pai, eu via aquilo. No começo eu olhava e falava assim, cara, como que esse cara consegue fazer isso? Porque meu pai, o jeito que ele treina é muito diferente, tanto é que eu não consigo treinar igual ele. Eu sou filho do cara, montei a vida inteira com ele. E nós treinadores, a gente conversa muito isso entre nós. A gente chega, é engraçado ser ali nos bastidores, assim, no interno ali, uma conversa minha com o João Felipe, com o Marcelo Almeida, com o Johnny, com esses treinadores nível 4, os treinadores que são mais velhos ali, os mais experientes.
quando a gente se encontra, a gente fala, cara, como que esse cara faz isso? Porque você não vê ele fazendo muita coisa. Ele faz um básicozinho ali, só que o que ele entende de mente de cavalo, de psicológico de cavalo, é uma coisa absurda. Só que isso aí, cara, é aquilo que a gente fala. Ele aprendeu lá atrás. Ele aprendeu lá atrás, lá na época que ele domava os cavalos de escola. Porque, para ir para a escola. Porque o que acontece? Naquela época, ele já aprendia isso aí sozinho. Porque ele não tinha... Ele conta uma história que um dia ele estava domando um cavalo e a boca do cavalo, o canto da boca do cavalo começou a assar. Porque ele tinha um bridão, que o bridão estava muito enferrujado, muito velho. E o bridão começou a assar o canto da boca. Ele estava com um sapato no pé, não tinha bota também, estava com um sapato, aquelas congas, aqueles negócios que tinha na época no pé. E estava com uma meia, porque a conga dava um chulé desgramado, tinha que usar com meia, porque tinha gente que usava sem meia, né? Ele conta essa história. E ele tirou a meia, olha o nível da inteligência do cara, de um cara semi-analfabeto e o nível da sensibilidade de um cara desse. Isso coisa que hoje as pessoas não têm. Muitas pessoas que a gente trabalha pra gente, passa na nossa vida treinando cavalo, não tem essa sensibilidade. Ele tirou a meia do pé, enrolou no bridão enferrujado e pôs dentro da boca do cavalo. Para não deixar aquela ferrugem, aquele negócio machucar o canto da boca do cavalo. Porque ele sentiu que aquele cantinho da boca que estava machucando, que estava assando a boca do cavalo, estava deixando o cavalo com medo da mão dele. Ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa para esse cavalo não ficar com medo da minha mão e ceder a boca de uma forma mais confiança na minha mão. Ele foi lá, tirou a meia, enrolou e domou o cavalo com aquela meia. Todo dia ele tirava a meia, lavava, secava e enrolava lá de novo. Agora, você imagina o nível da sensibilidade e do cara pensar com a cabeça do cavalo. E são poucos. Fazer essa leitura, né? Conseguir interpretar o que o cavalo te diz, né? Porque o cavalo deve dizer para vocês, olha, tô cansado, olha, pode acelerar, olha, pode parar. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Competir, digamos que é bem mais fácil, Paulinha, Gilcinho? eu falo isso o tempo inteiro. Eu falo isso o tempo inteiro. Inclusive, eu postei no meu Instagram essa semana. Foi um vídeo que teve muito comentário e muita curtida. Pra você treinar um cavalo, basta você ser um pouquinho mais inteligente que ele, cara. Olha. Porque ele te fala tudo ele te fala tudo o tempo inteiro. O problema é que nós o ser humano, a gente comete erro com a gente mesmo, que um fica falando pro outro. Você fala uma coisa que me desagrada e eu vou lá e falo outra que te desagrada muito, mais ainda, e assim, é uma coisa tão simples da gente resolver. Você fala uma coisa que me desagrada, se eu simplesmente chegar pra você e falar assim, ô Paulinho, você falou um negócio que me desagradou aqui, cara, vamos tentar resolver isso de uma forma menos pior aí, cara, vamos resolver isso. Cara, dá pra você não falar isso aí, agora não, você me fala uma coisa que me desagrada, eu já viro pra você e falo, porque você não sei o que tem, e aí é onde vira. E o cavalo, ele só não te fala porque ele não sabe falar. Mas ele te mostra com atitude. Ele te mostra com atitude. Então você imagina que o ser humano, ele arruma confusão com um outro ser humano que fala para ele. Quem dirá com o outro que não fala? Então, se ele não tiver muita sensibilidade e inteligência, ele não consegue treinar cavalo. E o cavalo te conhece, né? O cavalo conhece quem está ali treinando ele, domando, não é, Gilcinho? Ah, conhece. Ele conhece, ele sabe. Reconhece tua voz, não é? Conhece tudo. Tem um cavalo nosso lá, o Cielo Doc. Esse Cielo Doc, eu e meu pai chega na cocheira, a hora que a gente chega e fala na cocheira, ele relincha. Ele começa. É um trem mais engraçado do mundo. É muito engraçado. Ele escuta a minha voz e a voz do meu pai. A gente competiu nele por bastante tempo. Ele começa a relinchar, mas ele não relincha alto, tipo, relincha. Ele começa na porta da cocheira. Olha só, impressionante, né? Gilcinho, agora falando das competições, você se recorda? Você só tinha 6 aninhos quando competiu pela primeira vez, mas o que você pode dizer dessa sua estreia nas pistas? Eu lembro de alguns detalhes. Eu lembro assim, eu não estava treinando muito, né? Porque nessa época eu queria saber de jogar bola. E eu lembro que eu pedi pro meu pai para competir, era um curso do Jango.
Ah, O Jango estava dando um curso lá na minha casa, na casa do nosso rancho lá em Goiânia. E eu falei, pai, deixa eu competir e tal. E ele pegou essa égua, era uma égua da Berrante. E ele falou, não, vai nessa égua aqui. E eu lembro que na última parada, isso eu lembro bem claro que na última parada, a égua era uma égua muito ligeira, mas a prova estava indo muito bem. Na última parada, na hora que eu virei, a égua deu uma empombadona assim, meio que foi correndo por conta. E eu lembro do Jango gritar, solta, grilo! Porque ele me chamava de grilo, pra eu soltar a rédea pra deixar a égua correr. Eu lembro dessa parte. Mas assim, do resto eu não lembro muito bem. E lembro no final de ter ganho saco de ração, e não sei o que tem, e um monte de coisa. E eu lembro desses detalhes, assim. e depois foi jogar bola, como você disse Terminou agora a há prova, pouco, eu nem né? queria saber, Estudava, jogava bola. Eu sei depois que veio também karatê, capoeira. Cavalo estava lá embaixo na tua lista nessa época. Depois terminou a prova, fui jogar bola, no outro dia já estava lutando, não queria nem saber de cavalo. Era o que você gostava. Era. E o que fez você mudar? Porque assim, o seu pai, ele nunca te pressionou, né? Gilcinho, você tem que treinar, Gilcinho, você tem que competir. Ele sempre te deixou livre, digamos, para fazer suas escolhas? Foi, meu pai, ele nunca... Meu pai, hoje, por incrível que pareça, ele cobra muito mais da Giovana, minha irmã mais nova. Uhum. Ele cobra muito mais dela, pra ela... Lógico, agora, né, a Giovana tem 27, 28 anos hoje. 28, Mariana? 28, né? Ele cobra muito mais dela hoje do que de mim na época minha, sabe? Hoje ele... Mas assim, ele nessa época aí da gente molecada, ele deixava totalmente à vontade. Cara, você toma a decisão que você quiser. Você faz aí o que você acha que você tem que se fazer. Se você quiser ser cavaleiro, você vai ser. Se você quiser ser lutador, você vai ser lutador. Mas se pelo menos faça a coisa bem feita. Mas assim, aí eu comecei a ver que eu ia jogar bola. Eu comecei jogando bola de atacante. Pouco tempo depois eu tava de meia, daqui a pouco eu tava de volante. Eu não terminei lateral direito, que é onde o cara vai sendo ruim, ele vai jogando, vai pondo pra trás. Daqui a pouco ele tá de lateral. Lateral direito é o último recurso do cara. Quando o cara é destro, né? Quando o cara é canhoto, é lateral esquerdo. Aí é o último recurso. A hora que eu vi que eu tava de lateral direito, eu falei, parou. Não é minha praia. Não dá. É o cara que mais corre, é o cara que menos joga e ali é o lugar do cara. Falei, não aguento mais, parei. Aí fui pra luta. E lutador eu era até razoável. Nunca fui muito, sempre fui muito raçudo, muito... Mas não dava dinheiro. Ia lá, ganhava, lutei campeonato goiano, lutei, tá, mas não dava. Ganhava lá, ia lá, lutava, batia, apanhava e tal, mas ganhava uma medalha. E não dava nada. Aí eu fui, ele me deu um cavalo que era da Kiki Benevides. Eu comprei esse cavalo, ele comprou esse cavalo da Kiki Benevides e me deu. Conclusion Bars. Eu fui e ganhei o ponto futuro da NCR. Com quantos anos 14. isso? 14 anos. Fui ganhar um carro. Aí, quando eu ganhei aquele negócio, cara, ganhei, nossa. Aí ele virou e falou assim, ó, tá aí, ó. Falei, mas agora, o que eu faço com isso aí? Ele falou, é seu, se vira. É seu, o cavalo é seu, cara. Naquele ano eu ganhei R$64 mil naquele cavalo. Com 14 anos. Com 14 de anos. idade. E ele me deu tudo. Ele não pegou R$1. Eu falei, pai, é seu o dinheiro, o que eu vou fazer com 14? Ele falou, é seu, cara. O cavalo é seu presente. Se vira. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Tudo. Ou seja, começaram a vir premiações, né? Começou a vir a fama, dinheiro. Naquela época você tinha 14 anos, Gilcinho. 14. Hoje você quarentou, né? No final do ano passado, né? Tem quarentinha, a vida começa aos 40. Hoje, com essa idade, você reconhece que nem sempre o que vem fácil na nossa vida é positivo? Porque você teve as coisas muito fáceis, você costuma dizer isso, né, Gilcinho? Sim. E não tinha, acho que talvez, maturidade, digamos, para administrar? Eu acho, assim, eu não tinha maturidade e eu sempre tive... a minha cabeça sempre foi uma cabeça
minha cabeça nunca foi uma cabeça muito boa para isso, nesse sentido. Eu sempre quis ser mais do que eu realmente era. Eu sempre quis ser diferente. Mais do que você era ou você queria ser quem você não era? Talvez isso. Talvez isso. Eu sempre quis ser diferente. Eu hoje faço uma terapia com uma terapeuta que faço sempre, toda semana faço terapia com ela, que é a Fabiola, lá de Avaré, e faço terapia antes de prova, faço terapia pós-prova, faço terapia semanal, faço sempre com ela. Essa mulher me ajuda muito. E ela, assim, a gente conversa muito. E depois que eu comecei a conversar com a Fabiola, eu entendi isso. Eu sempre quis ser uma coisa estranha. Eu conseguia ser o melhor cowboy, eu queria ser o melhor playboy. Eu conseguia ser o melhor playboy, eu queria ser o maior bandido. Eu conseguia ser o maior bandido, aí eu queria ser... Eu sempre queria ser o centro das atenções em todas as áreas. Eu sempre quis ser isso. E isso começou a ser trabalhado para você, né? Perceber mesmo. Hoje você enxerga, sim, hoje você fala, né? Até isso com mais fácil. Isso na minha fase de adolescente, né? Isso na minha adolescência. Depois que eu cresci, eu não queria. Mas aquilo ficou guardado dentro de mim. Lá na minha adolescência, aquilo ficou guardado. Na escola, por eu ser um moleque menor do que os outros, por eu ser um moleque da roça, por eu ser um moleque, entre aspas, não os outros, a molecada mais, os moleques mais boa pinta, os moleques maiorzão e tal, e eu pequenininho, aquilo me deixava meio, entendeu? Então, aquilo foi me deixando meio, eu acho que aquilo foi causando alguma coisa em mim. E então eu agia de outra forma. Qual a forma que eu agia? Eu agia não, cara, eu vou ser o brabão, eu sou o brabão, eu sou o cowboyzão brabão. E que jeito que o cara brabão age? O cara brabão age batendo nos outros, o cara brabão age usando droga, o cara brabão age bebendo, o cara brabão age pegando as menininhas. Então eu parti para esse lado. Então, se eu não conseguisse sendo o cowboy, eu tinha que conseguir andando com os bandidão. Então eu procurava companhias ruins, entendeu? Ou pro lado dos cowboys ou pro lado dos bandidos. Então eu sempre estava andando com companhia ruim, com gente ruim. E fazendo coisas erradas, fazendo coisa ruim. E foi todo um processo, né? Você falou aí das drogas, a gente sabe, né? Você já deu algumas entrevistas, outras, né? Falando sobre esse assunto. Foi um momento de muita turbulência na sua vida, mas eu acho que você sempre teve, Gilcinho, uma fé inabalável em Deus. E eu já ouvi você dizer também que mesmo nessa época difícil da sua vida, Deus chegou a usar a boca de pessoas para fazer você enxergar, olha, Gilcinho, olha quem você é, olha o futuro que você tem, sai dessa, meu irmão. Foi mais ou menos isso? Teve? Muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes. E boca de gente, assim, às vezes, boca de gente que você não espera, sabe? Às vezes, assim, como a família da gente fica muito abalada, sim, a família da gente tenta ajudar e eles, em alguns momentos, acabam atrapalhando, coitado, porque eles vão ficando num estado de nervosismo, aí sua família vai falar com você, eles acabam só te acusando e te falando um monte de coisa, e porque você, e tal. E você chega lá no traficante, o traficante chega pra você e fala assim, ele fala exatamente isso pra você, cara, para. Olha quem você é, meu brother. Rapaz, você tá ficando louco. Você tá acabando com a sua vida. Aí você fica sem entender nada. Porque aonde você quer ouvir isso aí é na sua casa. É na sua família. Mas aí você escuta isso do traficante. Você sente mais seguro do lado do cara. Que é uma coisa muito ruim.
Porque você se sente seguro do lado do cara, porque o cara te fala dessa forma, você sabe que é uma coisa que ele tá te falando a verdade, mas você não pode estar perto do cara. Se você estando perto do cara, você não consegue ficar sem usar. Você vai ser igual a ele, vai continuar Você na vai... mesma. Mas o lugar onde você se sente bem é ali perto daquele cara. Porque ele fala que no fundo, você queria ouvir, porque você não quer mais usar droga. Você não quer mais beber, você não quer mais usar droga. Mas você tá perto de gente que você gosta, que é a sua família, e a sua família, e de todo mundo, mas é ali todo mundo, onde todo mundo tá querendo te ajudar, mas eles, como tá tão cansado e tão preocupado e querendo te ajudar de todas as formas, que eles não conseguem, eles não sabem como te ajudar mais. Amigos nessa fase, você teve um amigo, por exemplo, ou amigos que não te abandonaram? Porque às vezes a pessoa até se afasta de você, mas pelo próprio bem, né? Que devia ter. Eu vou te falar que assim, é difícil. A maioria difícil, abandona. A maioria abandona porque não tem quem aguenta. Uhum. Não tem quem aguenta ficar perto de um cara igual você, assim. Eu vou te falar que teve poucos que não me abandonaram. E, assim, dos poucos que não me abandonaram, mais, você não acredita, o tanto que é engraçado. Sabe um que não me largava de jeito nenhum, me ligava todo dia? O Rio Negro. Olha! O Rio Negro me ligava todo dia. O Rio Negro hoje me liga uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Me manda uma mensagem. É aquele jeitão dele, ô filho. Ele é meio grossão, né? Ô filho, bom. Mas o Rio Negro me ligava todos os dias. Ele me ligava de vídeo. E às vezes tinha dia que eu não atendia de vídeo. Aí eu ligava para ele de ligação normal, porque eu não tava com a cara muito boa. E como que caiu a sua ficha? Você falou, chega, não é isso que eu quero. A minha ficha, que eu não queria, já tinha muito tempo. Mas você não conseguia. Não conseguia. O que eu não queria já tinha muito tempo. Mas eu não conseguia. Eu não querer usar droga já tinha muito tempo que eu não queria. Agora, eu achava que em alguns momentos eu conseguia controlar uma situação. Ah, não, eu consigo ser mais ou menos, eu consigo beber um pouquinho, beber um whiskyzinho de vez em quando, eu consigo beber uma cervejinha de vez em quando. Ah, eu consigo, não, de vez em quando, se eu arrumar uma namoradinha, eu consigo sair com ela e beber um vinho de vez em quando, só eu e ela. Ah, eu consigo, não, eu consigo, de final de semana eu consigo usar um pouquinho de droga. Rapaz, isso não existe. Cara doente... Tem que cortar pela raiz, Ele né? tem que saber assim, ele tem que olhar e falar assim, eu sou doente, eu sou problemático, eu não sou normal. Eu sou uma pessoa que tem uma doença, eu tenho que viver, eu tenho que zerar minha vida. Zerei, puf, comecei de novo, nasci. Eu nasci, hoje eu nasci. Tá, como é que eu nasci? O que eu tenho que fazer? Eu nasci, eu não posso beber, eu não posso fazer festa, eu sou um cara restrito, minha vida eu tenho que me divertir de outra forma. Que jeito que eu vou me divertir? Ah, vou jogar bola, vou viajar, vou andar de skate, eu vou surfar, vou fazer qualquer... Mas eu não posso ser um cara que convive em festa, não sou noturno. E Gilcinho, nessa fase, quando você usava drogas, né? Mesmo assim você competia e mesmo assim você ia bem nas provas. Pior que... né? Teve uma vez até que você saiu de uma clínica, não foi isso? De recuperação, para fazer uma competição importante, recebeu lá o título e depois voltou. Não teve uma história teve assim? Uma prova, teve uma prova que o seu Carlos lá da Cabanha Marca dos Santos, que inclusive ele faleceu há uns 3, 4 anos atrás. Olha aí, né? Mais, né? Eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, eu falei, seu Carlos, pede pro meu pai, pra minha mãe me tirar de dentro dessa clínica aqui pra eu correr. Esse cavalo era o remendo do Purunão, Lindinho, eu chamava ele de Lindinho. E eu conhecia muito esse cavalo. Eu treinei, então eu conhecia ele do cabo a rabo. Eu falei, se eu montar nesse cavalo 3 dias, não precisa muito, 3 dias antes da prova, eu vou ganhar. Aí ele virou pra mim e falou assim, Gilcinho, eu vou convencer. Aí me tiraram de dentro da clínica. Me pinçaram de dentro dessa clínica lá. Essa clínica acho que era aqui em São Paulo, não sei onde. Acho que era em São Paulo. Né? Me pinçaram de dentro dessa clínica, colocaram um jagunço do meu lado para ficar me vigiando. Me levaram lá para o Rio Grande do Sul.
Treinei o cavalo 3 dias, fui lá, ganhei a prova, pegaram, colocaram de volta na clínica. Olha só. Mas assim, essa vez eu ainda estava em recuperação, estava na clínica, mas eu já cheguei a vários momentos de eu estar assim, extremamente em uso Mal, bebendo, magro, emagreceu demais, né, Gilcinho? Demais. Mal, cabeça ruim, tudo. E ir lá dentro e ganhar. Ir lá e ganhar. E como você explica isso? Eu explico que Deus nunca me abandonou mesmo, em momento nenhum, porque ele não... Sabe, eu acho que Deus falava assim, rapaz, eu vou deixar esse coitado ganhar aí, porque senão ele vai acabar de morrer. Se eu deixar, se eu fizer ele perder, ele vai acabar de morrer ainda. Aí eu vou acabar... Aí... Vou ficar com... Deixa ele ganhar, senão eu vou acabar de matar ele. Não tá na hora dele morrer ainda. Os propósitos de Deus sempre se cumprem, não tá na hora dele né, morrer ainda. Deixa ele. Esse cara ainda vai ter que salvar alguém ainda pra frente aí. Deixa ele. Ô Gilcinho, e qual o papel do cavalo na sua recuperação? Na verdade, eu volto a falar, o cavalo é tudo na nossa família. Porque se eu não tivesse o cavalo, se não fosse cavalo, eu não tinha recuperado, porque o cavalo toma 24 horas do meu tempo. Eu acordo falando em cavalo, vendendo, comprando cavalo, falando em cavalo. Meus amigos, todos meus amigos são do meio do cavalo, entendeu? Eu não tenho uma pessoa que seja meu amigo ou que seja alguma coisa relacionada a mim que não seja do cavalo. Você fala assim, você tem um amigo que é de fora do cavalo? Não tenho. Entendeu? Então, e o cavalo, o cara, para se recuperar, o cara tem que ter uma ocupação. O cara não consegue se recuperar e largar de mão dessas coisas se ele não ocupar a cabeça dele fazendo alguma coisa. E o cavalo me ocupa 24 horas por dia. Eu tenho 60 cavalos em casa, 65 cavalos em casa. O cavalo é meu porto seguro. Eu vivo cavalo 24 horas por dia. Eu sonho com cavalo. Eu acordo, durmo, almoço, janto cavalo. Eu almoço com meu celular encostado numa garrafa de Coca-Cola aqui, encostado aqui assim, vendo cavalo, cara. Ô Gilcinho, e hoje o seu centro de treinamento é em Avaré, né? Mas como eu disse lá na abertura, você nasceu em Goiás, né? Depois você mudou, também morou em Uberaba. Morei. São Paulo também, Gilcinho? Sim, na verdade, meu pai tem um centro de treinamento em Itapira, né? Itapira. Uhum. Então, quando eu fiz, quando eu casei com a minha ex-esposa, eu fui para Uberaba. E aí fiquei um tempo em Uberaba, eu recebi essa proposta de Uberaba, fiquei um tempo em Uberaba, tentamos dar uma movimentada no Triângulo Mineiro, no Cavalo de Rédeas, e montamos lá um núcleo do Triângulo Mineiro, que esse núcleo está indo super bem lá, montamos algumas pistas de rédeas lá no Triângulo Mineiro, fiquei até onde deu, mas eu sou um cavaleiro que nível 4, então eu preciso de estar dentro do foco do cavalo. E ali não é o foco do Cavalo de Rédeas. Eu fiquei até onde deu, eu acho que eu fiz um trabalho bem feito lá, promovi até onde deu, movimentei o lugar, deixei lá uma coisa bem feita, acredito eu, tá lá o núcleo, tá, a galera tocou, tem lá 10 caras, mais ou menos uns 10 caras tocando o negócio. E aí eu voltei para cá, que é onde é o foco. E hoje estou em Avaré, que hoje Avaré virou a capital do Cavalo de Rédeas, né? Hoje, agora vamos montar lá o Coliseu de Rédeas, vai ser em Avaré. Verdade. Eles vão fazer uma arena de rédeas lá que vai ser a coisa mais linda do mundo. A gente sempre se encontra nas exposições ali de Avaré, né? Tivemos um negócio muito feio lá, um desastre lá do vento, mas aquilo lá vamos arrancar aquilo lá e vamos fazer um coliseu lá que vai ser a coisa mais linda do mundo. Gilcinho, a pista é o lugar onde você mais gosta de estar? Sem sombra de dúvida. Esses dias eu postei também. Eu recebi algumas críticas esses dias para trás, até de amigos meus. E a crítica deles não foi por mal, não foi nada, são grandes amigos meus, que é o
o Abud, Jefferson Abud, que é um deles foi o Jefferson Abud. O Jefferson Abud virou para mim e falou assim: Gilson, filho, para com isso, porque você ganhou a prova, mas os caras não te deram nota por conta disso e tal. Eu falei: Abud, mas eu não consigo. Eu não consigo. Você está querendo dizer da sua reação, da minha né? reação dentro da pista. Gente, eu amo, Gilcinho, ver você comemorando, então, vibrando. E eu virei pro Abud e falei assim: mas Abud, eu não consigo, cara. Ele falou assim: Gilcinho, mas você tava com a prova ganha, os caras não te deram o primeiro lugar por causa disso, você ficou segundo por meio ponto, mas se você não dá aquela comemorada, aquele meio ponto seu ia ficar pra trás e tal, e os caras iam te dar primeiro. Falei: velho, sinceramente, e eu respeito o Abud demais, o Abud é como se fosse um pai pra mim, eu conheço o Abud desde quando eu tenho... Eu penso, eu virei, sinceramente, cara, eu não vou deixar de fazer isso aí, velho. Eu não vou deixar. Cara, eu não tô fazendo isso por mal, eu não tô ali afrontando ninguém, eu não tô afrontando o juiz, eu não tô afrontando ninguém que tá lá pro lado de fora. Eu acho muito pior um cavaleiro que fica lá pro lado de fora falando coisa muito pior, falando besteira, um cara que tá lá na casa dele, que sai fazendo conta da premiação, que vai ganhar o prêmio, igual teve antes, o cara falando isso aí antes, entendeu? O próprio proprietário do cavalo falou que o cara tava fazendo conta do prêmio já, que tava saindo fazendo conta do prêmio, entendeu? Isso aí, olha pra você ver umas coisas. Cara, eu respeito todo mundo, eu respeito desde o cara que tá correndo no nível 1 até nós que somos do nível 4, entendeu? Agora eu entro lá dentro, quando eu consigo, rapaz, é extremamente difícil correr aquele ali, rapaz. Sim. Uma prova de rédea é difícil demais, é a modalidade mais difícil. Eu sou amigo do Zé Reynoso aqui do hipismo, esse cara que é um craque do hipismo aí, ó. Eu falei: Zé, monta nesse cavalo meu aqui, ó. Monta num cavalo de rédea aqui pra você ver como é que é. O cara montou, ele falou: Gilcinho, que negócio complicado. Cara, esse negócio de rédea, essa modalidade é a modalidade mais difícil que existe no mundo equestre. Não existe um negócio. Pode falar de adestramento, pode falar de hipismo, pode falar do que for. Você viu aquela disputa que fizeram lá do cara do hipismo montar no carro de rédea, do rédea do hipismo? Você viu o que deu aquilo lá? Você viu a diferença? O que da rédea fez do hipismo e o que o do hipismo fez na rédea? O negócio é complicado. E aí eu vou lá, entro lá dentro, consigo executar tudinho que eu treinei do jeito que eu... Cara, eu não posso fazer isso aqui. Dá pra segurar a emoção, você né, tá ficando Gilcinho? louco, Mas porque é como você disse, é a modalidade mais difícil, mais técnica, né? E vocês que trabalham ali diariamente com os animais sabem o quanto é difícil, né? Fazer uma prova assim bem feita e segurar a emoção. Tá doido, pera pelo lá, amor né, de Deus. Gilcinho? Você treinar, rapaz, e se eu tirar essa camisa minha aqui... Arrepia. Não, se eu tirar essa camisa, não é nem arrepiado, eu fico na prova, eu arrepio o tempo inteiro. Na hora que eu vou acertando, eu vou arrepiando e aquele trem vai dando uma coisa dentro de mim, assim, que eu, nem momento nenhum, nem nada me faz ficar do jeito que eu fico na hora da prova. E outra coisa, esse pessoal não sabe o quanto a gente trabalha, Paulinho. Se eu tirar essa camisa aqui e te mostrar a marca de sol que eu tenho daqui pra baixo, você não acredita, não. Daqui pra baixo eu sou preto, e daqui pra cima eu sou branco. Entendeu? É uma coisa absurda que a gente trabalha. É verdade, Gilcinho. E olha, como você disse, né, agora há pouco, rédeas é a modalidade mais difícil, mais técnica. Aqui o nosso videocast, né, ele, lógico, é destinado para quem é do setor, para quem faz parte do agro, mas para quem não é também desse setor, também descobrir um pouquinho mais desse universo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa modalidade, né, que surgiu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, veio na década de 80, né? Foi trazida pelos criadores de quarto de milho. Em 89 foi fundada a NCR, que é a Associação Nacional do Cavalo de Rédeas. Então, explicar como que é esse percurso que vocês têm que fazer, quantas manobras precisam ser executadas. Dá uma aula pra gente agora sobre isso. Na verdade, gente, rédeas ela foi tirada, as manobras foram tiradas do trabalho do campo com gado, né? Aí foi tirado o spin, que é o giro de 360, né? O cavalo fica com o pé parado e gira em cima do pé ali.
E aí tem os círculos, que é o controle de velocidade. Você faz um círculo grande, rápido, 2, 3 círculos grandes rápido, pede o controle de velocidade, faz o pequeno. Tem a troca de mão, você vem galopando na mão direita com o pé e a mão direita na frente, depois você muda para a esquerda, pula para o pé e a mão esquerda na frente. Tem os esbarros, que é aquela brecada, o cavalo vem em breca com o pé e caminha com a mão. Tudo isso são manobras de rédeas. E dentro dessas manobras, você vai somando ponto ou perdendo, depende da qualidade da manobra. Você pode ganhar até 1,5 ponto, como perder até 1,5 ponto. E tudo isso também dentro de toda essa manobra e dentro do percurso pré-determinado, você tem as penalidades. Então, assim, é uma prova de julgamento subjetivo, só que você tem um padrão de manobras, que tem que ser mais ou menos seguido por ali. E a rédeas é um negócio que ela é muito dinâmico, o julgamento. Todo ano ela dá uma mudadinha. Teve assim, até você que acompanha mais ou menos aí nossas provas, tem ano que você vê os cavalos trabalhando com a cabeça baixa, tem ano que você vê o cavalo trabalhando um pouquinho menos e tal. Só que o negócio caminhou para um lado agora que eu acho que ficou muito legal a rédeas. Porque há um tempo, até uns 2 anos atrás, os cavalos estavam muito dobrados para baixo, muito quebrado. E agora, com essa tendência do cavalo ser um cavalo muito bem tratado, um cavalo do bem-estar do animal, de tudo isso, que eu acho isso muito correto, o pessoal quer o cavalo mais natural possível. Como se o cavalo estivesse solto num pasto. Ele fazendo as manobras como o cavalo estivesse solto num pasto. Então, o cara olha um cavalo de rédeas trabalhando, fazendo as manobras, o juiz tem que julgar o cavalo assim. Cara, se esse cavalo estivesse solto no pasto, galopando, com a morfologia que ele tem, ele estaria fazendo a manobra desse jeito aí? Aí o cara faz essa pergunta para ele. É mais ou menos essa. Tá, então beleza. Então ele pode ter a nota máxima aí. Se ele estivesse galopando no pasto, ele estaria galopando dessa forma aí? Tá, é desse jeito. Se ele estivesse virando no pasto, ele estaria espinando com a cabeça nessa posição aí, desse jeito, com esse shape aí? Ah, não, então é isso aí que a gente quer. Então, o negócio tá indo para um caminho muito legal, porque se você pega um cavalo com a cabeça socada para baixo aqui, esse cavalo, ele só vai servir para rédea, ele não vai para outra modalidade, ele não vai laçar, ele não vai correr tambor, ele não vai... Então, para a indústria, é muito bacana o cavalo ser natural, porque ele natural ele vai servir para qualquer outra modalidade. E a rédeas, ela é basicamente uma base para todas as outras modalidades. Ô Gilcinho, e existem regras, porque o cavalo ele precisa fazer, né, tudo com prazer, não pode ser por obrigação, né? E nesse sentido, vocês que treinam os animais, tem algumas regras que precisam ser colocadas em práticas? Cada treinador tem o seu estilo. Na verdade, um dos quesitos do julgamento é isso, né? É você tentar tirar do cavalo o máximo que você consiga, sem demonstrar nenhum tipo de esforço, né? Então, assim, a gente treina o máximo possível para tentar mostrar isso. Mas cada treinador tem um estilo, né? O meu, por exemplo, e assim, o meu estilo a rédea mais solta possível. Eu deixo a rédea mais solta possível e tento deixar meus cavalos fazer aquilo mais sozinho possível. Então, esse é a linha que eu sigo. Já o João Felipe, por exemplo. O João Felipe, ele deixa a rédea um pouco mais justa, mas deixa os cavalos dele um pouco mais no shape, mais posicionado. Que é um cara que vem treinando muito bem, que vem disputando com a gente aí muito duro nos últimos tempos. João Felipe, Marcelo, os dois caras que vem disputando, a ser batidos aí nos últimos tempos. Agora, um cavalo bem treinado, ele pode chegar numa prova e não ir bem, ou isso não existe? O cavalo chegar na prova e não ir bem, isso pode acontecer, claro. Mas é uma coisa que eu costumo falar, que não existe esse negócio de falar, esse meu cavalo me traiu, meu cavalo fez isso. O cavalo faz exatamente o que ele faz no treino. Se o cavalo está fazendo algo de errado, se ele faz algo de errado na prova, ele já está te mostrando no treino. Você não vê porque não quer.
Entendeu? Então, assim, não adianta a pessoa chegar pro dono e falar assim, meu cavalo me traiu na hora da prova. Mentira, você está usando você tá usando isso para argumento pro dono do seu cavalo. Isso aí os treinadores querem me matar quando eu falo isso, mas é pura verdade. Se você está falando isso pro seu proprietário, você está enganando seu proprietário, do proprietário do seu cavalo. Isso é uma grande mentira. Não tem cavalo traíra, cavalo Tem cavalo que é melhor de prova, como tem gente que é melhor de competição, que vai lá na hora da prova e é muito mais competitivo do que o outro. Agora, o cavalo te deixar na mão, te trair na hora da prova, deixar de fazer alguma coisa na hora da prova que está fazendo no treino, isso é mentira, isso não existe. O cavalo não sabe. Total, tem cavalo que fica um pouco mais nervoso na hora da competição, como a gente fica mais nervoso na hora da competição. Tem cavalo que não gosta tanto de competir, então ele chega na hora da competição, ele dá uma murchada, fala, cara, eu não vou competir para dar uma murchada. Agora o cavalo vai chegar na hora da competição e vai falar assim, cara, é hora da competição, eu não vou esbarrar. Não existe isso. É hora da competição, eu não vou espinar. Então, isso é mentira. Então as pessoas inventam umas coisas para os proprietários que é coisa do além. Ô Gilcinho, quanto tempo mais ou menos leva para treinar um animal? E se você percebe que esse animal, digamos que não leva jeito, você que é sempre de dizer tudo, né? Assim na lata você já fala, esse cavalo não dá, esse cavalo eu não vou mais treinar. Como que funciona? Eu costumo dizer, Paulinho, que é o seguinte, o craque e o ruim é muito fácil de descobrir. Com 30 dias você descobre. O craque e o ruim. O do meio, aquele cavalo do meio, aquele cavalo treinável, porque tem cavalo que é treinável. Esse cavalo treinável é aquele que você pega, você vai fabricando e você pode até fazer ele ficar muito bom. Muito bom, não é bom não, você pode fazer ele ficar muito bom. Esse é o mais difícil. Porque ele é manso, ele tem um certo talento, mas ele precisa de muito ajuste, ele precisa de treinamento, ele precisa da gente, ele precisa do cara em cima dele. Esse aí você demora de 4 a 5 até 6 meses para você descobrir. Talvez seja o que dê mais prazer, né? Ver uma evolução. É bom, vamos lá, agora transformar. Esse cavalo é o mais fácil de ganhar prova, sabia? É? Esse cavalo é o cavalo mais fácil de ganhar prova, porque ele aceita mais treinamento. Ele aceita mais, ele te espera mais. Porque como ele aceita mais treinamento, o cavalo de rédea ele tem que esperar a gente, né? Ele tem que esperar o comando. Porque o cavalo de rédea, eu costumo falar isso, as pessoas acham engraçado. O cavalo de rédea, quando ele começa a querer te ajudar, é quando ele tá te atrapalhando, coitado. Porque quando ele começa a querer te ajudar, ele começa a adivinhar as manobras. Quando ele começa a adivinhar, ele antecipa e aí você já toma penalidade. Ele não pode antecipar, ele tem que te esperar. E o cavalo inteligente demais, o gênio, ele antecipa cedo demais. Ele começa a antecipar as coisas com 3, 4 provas. Depois de 3, 4 provas, ele já chega no meio e fala assim, opa, tem que trocar de mão. Pum, troca antes. Ou então ele já vira no randal e fala assim, não, eu vou correr porque eu tenho que parar. Aí já corre antes já antecipa a corrida, já corre antes. Esse é o gênio. O gênio, todo gênio morre cedo, não morre? Porque fica doido. Verdade. E falar agora, você falou todo gênio morre cedo, fica doido. Você, além de treinador, é pai. A gente às vezes também fica doido ao tentar educar os nossos filhos, né? Existe semelhança entre educar um filho e treinar um cavalo? Total. Total. Por quê? A gente compara isso toda hora. É a mesma coisa. Cara, se a maioria das pessoas usassem o jeito que educa um filho para treinar um cavalo, ia ser um ótimo treinador. É total. E assim como a pessoa, né, vai ser um ótimo filho, o cavalo também seria um excelente animal, né? Se daria muito bem nas provas. Cara, é a mesma coisa. Cara, você não pode ir lá, vem aqui. Você não pode ir lá, vem aqui. Você não pode ir lá, vem aqui. Na próxima vez você foi lá, cara, põe de castigo, deixa aqui.
Não tem. Para aprender. É. Uhum. Ô, Gilcinho, o quarto de milha, né, foi a primeira raça, como eu disse agora há pouco, né, foi os criadores dessa raça que trouxeram a modalidade de rédeas para o Brasil, mas hoje existem outras raças que são trabalhadas também, né, para essa modalidade. Eu queria ouvir uma análise sua hoje, né, das raças existentes aqui no nosso Brasil, que também estão fazendo um belo trabalho na modalidade de rédeas. Na verdade, assim, a gente já teve no passado 2 outras raças que faziam um bom trabalho, que era o Appaloosa e o Crioulo, e o Paint Horse. Eles deram uma desaparecida eu acho que porque não quiseram mesmo dar sequência. Resolveram partir para o lado comercial e ficaram nisso mesmo, eu acho que por opção. Acho que eles pensaram que ficar no lado comercial ia ser melhor para eles, e que de fato acho que foi mesmo. Porque vendem muito bem, né? Os cavalos Appaloosa e os cavalos Paint Horse vendem muito bem pela beleza que tem e tudo. Mas eram 2 raças que estavam indo muito bem. O Appaloosa chegou a ganhar Super Stakes. Meu pai ganhou Super Stakes num cavalo Appaloosa, marcando muito alto e tal. E o Paint, eu andei bem com alguns cavalos Paint na NCR. E o Crioulo? Mas o Crioulo é um cavalo que faz bastante diferença. Faz bastante diferença. Eu sou o maior ganhador de prova de rédeas em cavalos crioulos. Ganhei bastante, com bastante cavalo. Eu tive o privilégio de montar, eu não sei de precisar, mas acho que uns 5, 6, até mais, 7 cavalos crioulos craques. Montei vários bons. Vários bons. Eu acho o cavalo crioulo excepcional. Agora, Gilcinho, vamos falar aí da sua trajetória, dos títulos conquistados. Você tem uma ideia de quantos títulos já arrecadou aí ao longo da sua carreira? E Olha, quais os mais importantes, especiais também para você, aproveitando? Os mais importantes Ponto Futuro 2018, eu acho um título muito importante por ter sido assim uma volta da minha, acho que foi uma volta minha assim no cenário aí eu ganhei muito de 2005 a 2010, eu ganhei muita prova, ganhei muita coisa. Ganhei o Ponto Futuro 2004 da NCR, e dali pra frente eu parei de ganhar até 2010. Aí depois, 2012, 2013, eu fui reservado campeão Ponto Futuro. Perdi os 2 pro meu pai. Depois, em 2017, eu fui reservado campeão Ponto Futuro de novo. E 2018 eu ganhei. Só que esse de 2018 teve um sabor diferente. Porque esse 2018 foi um cavalo que eu domei desde o primeiro dia. A primeira montada foi eu que dei nesse cavalo. E eu treinei ele até o final. Que foi o Fiat. Eu comprei esse cavalo com 6 meses de idade e domei ele, inclusive eu domei ele na pista, porque o redondel estava molhado, estava chovendo muito, eu domei ele na pista da minha casa, domei ele e treinei. E esse cavalo tem uma história muito boa, que chegou muito feio, meu pai falou, me brincou demais comigo quando esse cavalo chegou, que ele era muito feio, muito ruim e tal, e eu acabei treinando esse cavalo e ganhei o Ponto Futuro. Então essa prova é muito especial. E outra prova que me marcou muito foi o Derby dos Estados Unidos. Esse Derby dos Estados Unidos foi uma prova que eu lembro que quando eu ganhei, o Jimmy Paul, que inclusive faleceu há 2 anos atrás, um cara que foi meu segundo pai nos Estados Unidos. Esse cara fez coisa pra mim que poucas pessoas fariam. Você fazer um americano chorar não é fácil não, né? Aquele povo é durão, né? E esse era aqueles cowboy que dormia com a boca cheia de fumo. Era cowboy mesmo. Esse cara falou com meu pai no telefone, ele falava um pouco de espanhol. Ele virou pro meu pai e falou assim, eu já ganhei não sei quantos campeonatos mundial de laço, ganhei não sei quantos de cow horse, mas isso aqui que o seu filho ganhou, eu tentei ganhar não sei quantas vezes, nunca consegui. E eu prometi que eu ia fazer ele ganhar isso aqui. E eu consegui fazer ele ganhar com menos de 1 ano aqui nos Estados Unidos. E chorava igual uma criança. E esse dia, assim, esse dia foi... Eu também não sou dos mais chorão. Hoje até que eu sou. Na época eu não era nada chorão.
Era na época que você queria mostrar que era, né? Eu era cowboyzão na época, né? Eu era meio metida cowboyzão na época. E esse dia eu chorei. Esse dia eu chorei, fiquei bem emocionado de ver um cara daquele, ver meu pai chorando num lado e ele do outro e ver aquela situação ali. E esse cara era um cara, ele era alcoólatra. E ele tinha feito transplante de rim e de fígado. E quando eu cheguei no aras dele para trabalhar para ele, tinha 13 cavalos na cocheira. O dia que eu fui embora de lá, tinha 78. Nossa! Eu consegui levantar o aras dele, assim, em 3 meses. Nós fomos em 11 provas de campeonato regional, ganhamos as 11. E, assim, o aras do cara fez, assim, subiu e foi, assim, nós conseguimos fazer um negócio muito bem feito lá, graças a Deus. Foi a melhor coisa que... E foi, assim, esse cara foi um segundo pai meu lá. E você tem projetos esse ano para os Estados Unidos também, tem gente te convidando, né, para treinar lá. Inclusive, Gilcinho, quando eu te conheci, foi em 2018, no leilão Paddock Ranch, né, do falecido Fran Miranda, né, nosso saudoso criador. E na época, naquele ano, você também estava indo para os Estados Unidos treinar. Foi uma competidora, eu acho que veio para cá, ela perdeu de você e te fez um convite para você ir até lá, Sim. né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí desses planos para essa temporada. Então, essa que você está falando foi a Josiane Gautier, uma canadense, ela Isso. morava nos Estados Unidos, eu fui lá dar uma assessoria para ela. Eu te contei o resultado disso ou não? Não, não me contou. Eu fui lá, dei assessoria para ela, ela foi, ganhou o ponto futuro da Carolina do Norte, fez final do nível 4 dos Estados Unidos. Ela nunca na vida dela tinha feito final do ponto futuro do nível 4. Eu fiquei 10 dias lá montando, né, Mariana? Fiquei 10 dias montando com ela, ela ganhou o ponto futuro da Carolina do Norte, que é o estado dela, fez final do nível 4. Essa mulher, ela fez um post para mim no Instagram, no Facebook, que eles lá gostam muito de Facebook. De agradecimento. Ela fez um post para mim de um tamanho de agradecimento, e a vida dessa mulher transformou. Ela esse ano foi bem de novo, assim, a vida dela transformou. Foi uma das coisas mais gostosas que eu consegui proporcionar para uma pessoa também, e assim, e dela reconhecer a mudança que foi a gente montar junto. Ela é muito cavaleira. Eu simplesmente coloquei um pouco de coragem nela para apresentar, para mudar o jeito de fazer as coisas. E esse ano eu tô com algumas parcerias com alguns clientes e eu tenho grandes amigos nos Estados Unidos também, né? Tenho Franco, Gabriel Borges, o Rodrigo Nieves, que esses meninos, o Franco não é mais menino, né? O Franco já tá velho, mas esses outros meninos, todos são meus amigos, então, e eu tenho alguns clientes aqui no Brasil, que agora nós estamos fazendo umas parcerias aí, clientes bons que estão me proporcionando coisas que eu nunca tive na vida, que é o Lucas Duarte, o Júnior Maciel. Esses caras estão me proporcionando coisas que eu vou poder ter cavalos com esses meninos lá e ajudar também eles, porque eles são níveis mais altos. Tanto o Franco como o Gabriel e o Rodrigo Neves são níveis 3 e 4 só. E eu sou 1 e 2 lá nos Estados Unidos. Então, como eles têm bastante cavalos lá para apresentar, eu vou apresentar alguns cavalos para eles lá no nível 1 e 2, que é um nível mais fácil de ganhar, e aí eu vou apresentar esses cavalos para eles e vou comprar alguns cavalos, deixar lá com eles para eles ir treinando e aí a gente vai apresentar alguns cavalos juntos. Que bacana, Gilcinho, sucesso. Depois você vai voltar aqui para contar também os resultados, hein? Você falou em ajudá-los, né? Agora, você, Gilcinho, é uma pessoa que tem um coração muito grande. Você gosta de ajudar as pessoas. Isso sempre foi de você? Ou digamos que isso veio ao longo ao longo da sua vida, conforme as bênçãos recebidas? Porque você tem isso, né? De ajudar o próximo. Eu sempre tive isso aí. Eu lembro de eu bem pequenininho, lá na cidade onde eu fui criado até os 13 anos, que chama Santo Antônio de Goiás, que é o quiabo assado, lá em Goiânia, lá perto de Goiânia. Meu pai ia num boteco que
que tem na Bar do Vino, chamava. Eu lembro que eu chegava lá, meu pai, todo dia depois do trabalho, ia lá tomar a cervejinha dele, e eu ia com ele à tarde. Eu lembro que chegavam os molequinhos, essa época meu pai já tinha melhorado um pouquinho de vida, chegava a molecada, e eu sempre tava comendo um doce. Isso aí eu lembro perfeitamente. E os moleques chegavam e ficavam olhando. Eu pedia pro meu pai para comprar doce para dar pros moleques. Isso aí eu lembro, eu sempre fui assim. Então, os meus amigos que vão lá na casa do meu pai até hoje, todos, até a Bel, mulher do Otávio, a Roniana, que é amiga nossa lá da família, a galera toda que vai lá no meu pai sempre, lá direto, a Elaine, todos até comentaram semana passada, desse meu jeito de ser. A vida inteira eu fui assim. Eu acho que por isso que eu não fiquei rico até hoje. Mas eu não me ligo, eu não me importo, eu nunca liguei para nada, para bem material, para nada disso. A maior riqueza é a espiritual, né? Não nunca liguei para isso. Se eu ficar rico um dia, pode ter certeza que todo mundo que estiver em volta de mim vai ficar também. Agora você falou que tem, né, amigos que no caso valem ouro, né? Você deu o exemplo do Rio Negro. E quantos amigos artistas, né, você tem, competidores, atletas que vieram, né, para esse mundo, que inclusive os cavalos deles treinam com vocês? Sim, eu tenho muito amigo artista. E assim, e nunca assim, foi uma coisa que eu procurei, porque na verdade foi. Alguns cresceram comigo, né? Uhum. Que é o caso do Sorocaba. Eu e o Sorocaba hoje nós estamos muito distantes, a gente nem se fala mais e tudo, mas por consequência da vida mesmo. O Sorocaba tem a vida dele corrida para lá e eu tenho a minha para cá e a gente nem se fala mais, mas... Minotauro, tu tem um carinho Minotauro especial, é meu irmão, né? Minotauro a gente briga. Ele xinga ele me xinga. A gente briga igual se fosse dois irmãos. Chama meu pai de pai, minha mãe de mãe. A gente, Pedro Riso, a gente é muito amigo também. Aí tem Rio Negro, tem o Lobé, esses dias morreu o nosso amigo também, que é o João. E o Lobé, até estava conversando com o Lobé esse dia pra gente ficar mais perto, porque essas coisas acontecem, dá uma balançada na gente, né? Porque a gente tudo amigo. Você tem uma base, eu tenho um grupo que tá todos nós. E daqui a pouco tá lá, o cara no grupo, lá, um amigo nosso tá lá no grupo, daqui a pouco ontem eu fui até pedir pra mulher dele sair do grupo lá com o nome dele, porque o cara tá lá no grupo, o cara morto, uma desgrama dessa, a gente não sabe. É uns trem tão desgramados que acontece na vida da gente que não dá pra entender, sabe? Você tá assim, nós tudo amigo aí, então... A gente tem que aproveitar enquanto tá vivo. Dá valor, né? A tudo, a todos os momentos, as pequenas coisas, né? Porque são, na verdade, as maiores. E agora, Gilcinho, caminhando para essa reta final do nosso videocast, topa fazer um ping-pong aqui? Bora. Pai bola? Bora lá? Deixa eu beber uma água aqui. Vai lá. Gilcinho, para você competir, um dom, uma paixão ou qual outra denominação? Paixão. Ser treinador é? Difícil. Ápice da carreira. Hoje. Um ritual diário. Ler um versículo da Bíblia. Bacana. Um animal. Um animal? Allen Docklin. Conta rapidinho quem foi. Ele morreu. Eu apresentei ele uma vez. Acho que eu já te contei. Não, acho que não te contei essa história. A Patrícia sabe essa história. Esse cavalo era Ponto Futuro 2006, um filho do Counter. Ele chegou pra mim, eu fui montar, ele chegou pra mim, eu fui corri o Snap, eu marquei um 221 nele, marquei uma nota alta. O cavalo eu nunca montei num cavalo parecido. Ele era fora da comum. E aí uma semana antes do Ponto Futuro, ele deu uma doença neurológica, morreu. Só que a morte desse cavalo foi a coisa mais estranha do mundo. Se soltava ele na pista, ele fazia o percurso de rédea sozinho, solto na pista. Nossa. Maior vitória da sua vida? Sair das drogas. Deus. O maior de todos.
um presente de Deus. Ter me tirado das drogas. Família. Minha base. É um recado, um conselho para quem está no caminho errado, Gilcinho. Sai enquanto é tempo. Uma dica para quem quer iniciar na modalidade de rédeas. Pensa bem. Um sonho, Gilcinho! Ganhar o ponto futuro da NRHA. E agora, para finalizar, um aprendizado que você leva aí no fundo do seu coração. To keep winning, you have to keep learning. Como é que traduz isso? Para continuar ganhando, você deve continuar aprendendo. Olha, sempre, né? A vida é um eterno aprendizado. E já que você encerrou aqui com uma frase, eu também quero encerrar esse nosso bate-papo tão prazeroso com uma frase. Essa é bem fácil, tá? O diretor pode até legendar, é uma frase do próprio Gilcinho. Em cima da cela, faço a minha vida, escrevo a minha história e encontro a minha maior alegria. Essa frase, Gilcinho, eu li um dia desses no seu Instagram e é assim, simples assim, né? Exatamente, é ali mesmo que eu... E é ali que eu encontrei minha paz, encontrei minha salvação e é ali que eu trato da minha família, de minhas filhas e que eu vou... Pode ter certeza que eu vou ajudar muita gente daquele lugar ali. Com certeza vai, e que a alegria, né, seja sempre essa sua marca registrada e com o seu trabalho você continue dando muitas e muitas alegrias para sua família, para os seus amigos, para os seus fãs do Brasil e do mundo todo. Gilcinho, muito obrigada de coração pela entrevista, viu? Obrigado, Paulinha. E eu fiquei muito feliz. Adorei. Falamos de tudo um pouco, né? Uhum. E você, parabéns, você é fera. E pode ter certeza que isso aqui vai muito longe. É isso aí, amém, Gilcinho, tamo juntos, Valeu, viu? Paulinha. Bom, e agora chegou a hora de você curtir, comentar e compartilhar esse episódio tão bacana aqui com o Gilcinho Diniz. E na próxima semana tem mais um episódio do AgroShowcast. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até lá, tchau, tchau!